Por falar em ameaça, o presidente Lula também está de olho em outro assunto que tem a ver com os Estados Unidos e ganhou corpo nos últimos dias. E até por isso tem conversado com seus aliados e sido aconselhado, recebe, portanto, essa orientação de pessoas próximas para evitar declarações agora sobre terrorismo. Por quê? Isso ocorre em meio às discussões com os Estados Unidos de Donald Trump sobre o combate ao crime organizado. A avaliação no entorno do presidente Lula é de que esse tema pode gerar interpretações delicadas, especialmente às vésperas do processo eleitoral. A orientação ocorre depois que o Departamento de Estado americano disse em nota, nessa semana ainda, que considera as facções brasileiras como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, abre aspas, ameaças significativas à segurança regional, fecha aspas, citando a atuação dessas organizações no tráfico de drogas, violência e crime transnacional. Esse comunicado, porém, não confirma que a Casa Branca, Washington, portanto, pretende classificar essas facções como organizações terroristas. No Palácio do Planalto e no Itamaraty, a estratégia tem sido tratar o tema com muita cautela e concentrar eventuais divergências só no campo diplomático. A avaliação de interlocutores de Lula é de que as declarações mais duras que ele possa adotar publicamente podem alimentar essas tensões agora desnecessárias com a Casa Branca, comprometendo o diálogo já em andamento entre os dois governos. Até porque o presidente Lula tem um encontro previsto com Trump em abril. Fontes do Itamaraty têm feito chegar aos Estados Unidos já o recado de que o Brasil está disposto a ampliar a cooperação no combate ao crime organizado. A colaboração, segundo diplomatas relatam, pode envolver áreas como o combate à lavagem de dinheiro, tráfico de armas e tráfico de informações de inteligência. O governo brasileiro ressalta, porém, que qualquer iniciativa precisa respeitar a soberania nacional. Diplomatas brasileiros ouvidos pela CNN Brasil minimizam o conteúdo daquela nota divulgada nesta semana por Washington. Segundo eles, a preocupação dos Estados Unidos com as facções brasileiras não é de agora e apenas foi reiterada nesse comunicado recente. O ponto central, eles dizem, é que não houve confirmação de uma eventual designação das organizações como organizações terroristas, hipótese que preocupa o governo brasileiro, quando, portanto, isso for confirmado. Internamente, a avaliação é de que esse debate também tem sido influenciado por disputas políticas e pressões dentro da própria Casa Branca. Integrantes da diplomacia brasileira ainda fazem uma leitura de que houve tentativas de tensionar o diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos nesses últimos tempos, falando também sobre tarifaço. Apesar de todo esse ruído, os canais diplomáticos, eles afirmam, seguem funcionando muito bem. De acordo com essas fontes que acompanham as conversas com os americanos, o tema foi tratado em contatos recentes do chanceler Mauro Vieira e do secretário de Estado americano Marco Rubio. E há os preparativos em andamento nesse momento para o encontro do Lula com o Trump. Não tem uma data marcada. O próprio presidente Lula, Clarissa, já vamos vir para cá, havia dito que ocorreria agora, em março. Isso foi postergado para abril, em meio também a esse tumulto, a essas novas informações que saem dos Estados Unidos. Mas, Clarissa, fato é que tudo isso pode, de alguma forma, azedar essa conversa. E essa é a grande preocupação, por mais que a diplomacia, obviamente, fazendo o trabalho que tem que fazer, tente pôr panos quentes e diminuir essa temperatura em torno desse assunto específico em relação ao terrorismo, à segurança, à colaboração entre os países, é mais um elemento de dificuldade para quando o presidente Lula for sentar à mesa com o presidente americano.
Tainá, esse é um assunto no qual o presidente Lula pisa em ovos para tratar dele por uma série de motivos. Em primeiro lugar, porque há o entendimento, segundo as conversas que eu tive ali com pessoas próximas do presidente, de que isso é um reflexo de um possível movimento do governo americano para influenciar de alguma maneira o processo eleitoral aqui no Brasil. Por mais que a relação entre Lula e Trump tenha sido afinada desde a história do tarifaço, os dois estejam em bons termos e o diálogo esteja fluindo muito bem, apesar disso, há compreensão muito clara de que o governo Trump tem interesse em fortalecer o campo da direita na região como um todo. É uma questão geopolítica estratégica para o governo dos Estados Unidos. E Lula tem consciência de que há, sim, uma frente de ação do governo dos Estados Unidos que pretende impulsionar o campo da direita aqui no país, inclusive durante as eleições, beneficiando indiretamente que seja um nome como Flávio Bolsonaro ou outro que se posicione nesse campo político. Agora, para além disso, a gente não pode esquecer que essa questão específica das facções criminosas e da classificação das mesmas como organizações terroristas é parte da agenda também de Flávio Bolsonaro e do seu grupo político. Então, o principal adversário que está posicionado no momento para enfrentar o presidente Lula traz essa questão do combate ao crime organizado também como parte da sua estratégia eleitoral. O governo federal tem trabalhado a ideia de que o crime organizado tem que ser enforcado financeiramente, inclusive vai pedir a cooperação americana nesse quesito, nesse encontro previsto para ocorrer com o presidente Donald Trump, se é que ele vai sair como esperado. A gente está vendo isso ser adiado progressivamente com a justificativa, é claro, do conflito lá no Irã. Mas, de qualquer forma, tem cada um ali, tanto Flávio Bolsonaro quanto o próprio Lula, tem uma narrativa diferente relacionada ao combate ao crime organizado, e a questão das facções enquadradas como terroristas joga a favor do bolsonarismo. Então, Lula precisa ter muito cuidado para não atiçar Flávio Bolsonaro nesse discurso, que ele tem utilizado bastante isso nas suas manifestações e também nas redes sociais junto com seus aliados, e também para não melindrar a ala do governo Trump, que está empenhada em destacar aí esse debate das organizações enquadradas como terroristas como estratégico para o governo americano.